Bom, boa noite todo mundo. Eu sou a Noemi Jaffer, sou escritora aqui de São Paulo, também sou uma das coordenadoras da Escrevedeira. E tá tendo um eco, né? Estão ouvindo esse eco? Acho que tem alguém com o microfone ligado. Por favor, desliga se tiver alguém com o microfone ligado. Era o da Helena, eu já desativei, quando ela abrir, tá bom? Tá bom. Então, como eu estava dizendo, eu sou Noemi Jaffer, sou uma das coordenadoras da Escrevedeira e estou aqui hoje para dar as boas-vindas para nossa querida Helena Vassina, professora de literatura russa na USP, uma das grandes conhecedoras da obra dos grandes clássicos russos, Tolstói, Dostoiévski, Gogol, Tchekhov e vários outros sobre quem ela já deu cursos na Escrevedeira, uma das professoras mais cativas que a gente tem e mais queridas também. Dar as boas-vindas para todos vocês que estão aqui para assistir essa aula e agradecer também a presença do Norberto, que está auxiliando a gente, e da Márcia ou Cláudia? Não sei. Cláudia. Cláudia, que também está aqui ajudando a gente. Antes da Helena começar a falar sobre o Tolstói, eu queria apresentar um pouco para vocês que ainda não conhecem o que é a Escrevedeira. O Norberto aqui está mostrando o nosso site. Nós somos um centro cultural literário voltado exclusivamente para as áreas de literatura e escrita. Nós oferecemos mais de 6 cursos novos todos os meses, sempre sobre essas 2 áreas, cursos expositivos, oficinas, leituras guiadas. Nós também temos 2 clubes de leitura, que logo vão ser 3 clubes de leitura todos os meses, com a Luciana Gerbovic e o Flávio Cafiero. Temos também os nossos cursos pré-gravados, que vocês podem adquirir em trilhas, são 3 cursos de cada trilha, por um valor muito mais acessível. Aqui o Norberto está mostrando. Né, e temos também as viagens literárias. Agora em maio nós vamos ter uma viagem sobre Guimarães Rosa e café para o sul de Minas, em São Sebastião do Paraíso. Estamos sempre promovendo viagens literárias e muitas outras coisas. E se você assina a nossa newsletter ou então faz parte da nossa comunidade, você sempre recebe as notícias com antecedência e com descontos especiais para quem é nosso seguidor, nosso assinante, tá. E hoje, então, nós estamos aqui recebendo a Helena Vassina, porque ela vai dar um curso na Escrevedeira sobre a Ana Karenina. Vai ser um guia de leitura de 8 aulas, em que ela vai percorrer essa obra todinha com vocês, né. Vai ser uma oportunidade para vocês lerem aquele livro que a gente sempre quer ler e nunca tem tempo, fica sempre, como é que fala aquela palavra que é adiando? É procrastinando, procrastinando, e finalmente vocês têm essa oportunidade, né, com uma pessoa que é russa e conhece a obra dele de cor. Então, hoje, só para vocês que estão assistindo essa aula, se vocês comprarem o curso entre hoje e amanhã, vocês têm 15% de desconto com esse cupom, que é só vocês digitarem lá no site, Helena15, Helena15. Depois, no final da aula, eu vou repetir, mas acho que o Norberto também vai escrever aí no chat o nome do cupom. E é isso, gente. Vamos então para a nossa aula, que hoje vai ser uma mini aula, né, e para ouvir a Helena falar sobre a obra do Tolstói. Muito Você obrigada, muito obrigada, Noemi. Como eu já disse, eu adoro escrevedeira, não é? Acho que eu comecei a dar cursos ainda presenciais antes da pandemia e logo no início, ah, da história, não é, da existência da escrevedeira. Eu queria agradecer muito esse convite, porque graças à escrevedeira, por meio desses cursos, eu conheci
muitos leitores e pessoas, assim, maravilhosos, apaixonados pela literatura e muito interessantes, profundas, que sempre fazem perguntas provocativas, que me fazem pensar, que me fazem, sabe, estudar e ler mais e mais, e ir mais para fundo. Eu agradeço muito essa oportunidade. E vamos começar, eu vou falar mais ou menos, eu acho que 40 minutos, como é a aula, assim, aula introdutória ao meu curso, mas não é o início do meu curso, eu vou tentar não dar muitas spoilers e não, claro, repetir tudo o que eu vou dizer, hoje na minha primeira aula. Mas depois, como sempre, eu vou deixar alguns 10 minutinhos para que vocês, possam fazer perguntas. Eu queria começar falando sobre Tolstói. E Tolstói e Ana Karenina é certamente agora, nessa etapa da minha vida, é o meu romance predileto. Eu leio e releio, eu dou muitos cursos sobre a Ana Karenina. Eu sempre, estou descobrindo algo novo, algo, que me surpreende, algo inesperado. E como eu digo, a interpretação, a leitura, da obra literária nunca é, sabe, estável, nunca é a mesma. Ela sempre muda, conosco mesmo, porque nós não somos iguais. Eu não sou assim como eu era ontem, 2 anos atrás, 3 anos atrás. É muito interessante, sabe, ver nessa leitura da Ana Karenina, eu me vejo assim, sabe, como no espelho, eu vejo o que chama a minha atenção aqui agora. Eu vou ficar muito feliz compartilhar com vocês, sabem, esse, minha grande paixão, a Ana Karenina, esse romance em especial, e a Lev Tolstói. E eu queria começar a falar de Lev Tolstói citando, contando para vocês, na verdade, um episódio da vida do grande escritor russo, antes de mais nada, Vladimir Nabokov, que é conhecido aqui, bem mais como autor do romance do livro Lolita, mas antes de escrever Lolita, Nabokov tinha escrito, muitos, romances, contos, em, russo. E Nabokov, quando ele imigra, como o início da Segunda Guerra Mundial, ele imigra da Alemanha, onde ele morava com sua mulher, que era judia, Vera, ele imigra para os Estados Unidos. E lá ele, começa a dar as aulas sobre literatura, literatura ocidental e literatura russa na Cornell Universidade, a University. E uma vez, ele, foi o início do curso sobre a literatura russa, ele entra na, sala de aula, ele pede ao seu assistente apagar a luz inteira. Depois ele fala: "Vocês queriam, conhecer os escritores, autores da literatura russa? Então, por favor, acenda, essa luz". Então aparece, é acendida uma lâmpada e, Nabokov diz: "É Pushkin". Agora acenda outra luz é acendida, Nabokov diz: "É Turguenев". E depois ele próprio, ele vai até janela e ele puxa, assim, persiana, sabe, abre toda a janela e sol do dia enche, toda a sala de aula. E Nabokov diz: "E isso é Tolstói".
eu adoro. Esse episódio verdadeiro da vida de Nabokov, eu adoro essa metáfora, sabe, que Tolstói realmente é luz que nos preenche quando, nós lemos Tolstói, é luz que preenche, não é, tudo. Muitas vezes me perguntam: "Tolstói ou Dostoiévski?". Eu gosto também muito de Dostoiévski, mas eu nunca fico tão feliz, quando, eu leio Tolstói. E Ana Karenina, é o segundo grande, romance de Tolstói. O primeiro foi, como a gente sabe, a Guerra e Paz. E Anna Karenina, ah, como Tolstói, assim, concebeu a ideia desse romance, ele fala que é romance familiar. E todos se lembram, certamente, não é, do quem leu, se lembra certamente do início do romance, que todas as famílias, felizes são iguais. Cada família infeliz é infeliz, ao seu próprio, modo, ou de sua própria maneira. Então, essa ideia de romance familiar, Tolstói já transmite para nós logo no início. Mas se fosse apenas o romance familiar, certamente não teria atingido uma repercussão tão grande, não teria atingido a influência tão grande que esse romance desempenhou, não apenas nos autores russos contemporâneos de Tolstói, mas também em toda a literatura, tanto do final do século XIX quanto, do século XX. Ah, a Anna Karenina, além de ser romance familiar, é romance psicológico. E claro que, a Tolstói aqui nessa obra, ele atinge, psicologia muito, assim, detalhada, muito fina. Ele escreve esse romance ainda antes da psicologia, não é, terapia, psicanálise se tornaram, assim, disciplinas, não é, mas ciências, disciplinas científicas. Ele prevê esse interesse, que, vai nascer a psique humana. E, Tolstói, eu gosto muito de citar isso. Tolstói cria nas suas obras, e nesse romance particularmente, ele usa o procedimento que ele criou e que ele chama dialética de alma. Ele diz que pessoas são como rios. O rio, a água nunca é igual. E pessoas são assim mesmas. Às vezes eles são, ah, ai, às vezes eles são, fortes, às vezes são frágeis, às vezes delicadas, às vezes, bem violentos. E a gente pode ver em caráteres, não é, principais, esse desenvolvimento de dialética de alma. Também é um romance político, e há vários temas, que eram bem atuais na época de Tolstói e que são atuais até agora. Eu vou falar muito sobre assim chamada
questão feminina. E nós falando da questão feminina no romance Ana Karenina, a gente sempre tem que, assim, distinguir, separar Tolstói, autor biográfico, ou seja, Tolstói como homem, personalidade, não é, Tolstói, e Tolstói, autor de ficção. E a obra de ficção é sempre, quando é a obra grande, quando é a obra, não é, genial, é sempre bem maior do que o escritor que a cria. Por isso, nós vamos ver nesse meu curso, esses, sabem, conflitos, as discrepâncias que existem em Tolstói homem, em sua posição, em relação aos direitos da mulher, a posição da mulher, na família e na sociedade, e vamos ver como, Tolstói consegue criar uma imagem, uma personagem da mulher, muito forte, e mulher realmente, realmente independente e livre, e não apenas em uma personagem, que é a personagem principal, Anna Karenina, mas também em outros personagens. Também nós, vamos ver e analisar as linhas filosóficas, do, romance, essa busca, do personagem masculino, do personagem principal masculino, Konstantin Levin, também é pronunciado como Konstantin Levin, existe essa possibilidade, mas para mim, eu estou mais acostumada com Konstantin Levin, e vou falar Levin. Levin, que em muitos sentidos é personagem, autobiográfico da Tolstói, é alter ego da Tolstói. Mas como eu já falei, personagem é bem maior, não é, seu criador, assim, homem de carne e osso. E é muito importante para o método literário artístico de Tolstói, são muito importantes também detalhes, porque nenhuma detalhe que aparece na narrativa, é detalhe, assim, à toa. Cada detalhe, especialmente em Tolstói, tem um, significado, assim, importante. E nós vamos ver, eu não quero dar spoilers por enquanto, mas nós vamos ver na análise detalhada, em várias cenas, como, Tolstói usa, a técnica da montagem literária, não é, como pequenos detalhes, eles, se transformam em grandes metáforas ou em grandes símbolos, e como esses detalhes, eles participam na construção de personagens. Também nós vamos falar muito sobre a poética do romance, sobre a composição, sobre a linguagem, sobre estilo de Tolstói, e ao meu ver, esse romance é um exemplo absolutamente perfeito de como deveria ser feita a composição, sabe, essa estrutura arquitetônica da obra literária. Porque em Anna Karenina, Tolstói consegue, não é, unir 2 histórias paralelas.
Uma história é de Anna Karenina e Vronsky, história de paixão. E Tolstói também ele analisa essa natureza de paixão humana. E outra história é história do amor e casamento, de Konstantin Levin e Kitty, e como essas histórias se desenvolvem paralelamente, e como, eles se, assim, espelham, e como, contando sobre Anna Karenina e Vronsky, Tolstói consegue fazer nos pensar na história de Konstantin Levin e Kitty, e ao contrário. E parece, não é, à primeira vista, como eu citei na primeira frase de Tolstói, que uma história de Anna Karenina e Vronsky é a história do casal infeliz. E a outra história de Levin e Kitty é a história do casal feliz. Mas nós vamos ver como é polifônico Tolstói. Apesar de que Mikhail Bakhtin, um grande teórico da literatura e da literatura russa, em especial, ele sempre ah, 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 contraposicionava Dostoiévski e Tolstói. Ele falava sobre a polifonia de Dostoiévski e sobre monofonia de Tolstói, mas eu não estou nem um pouco de acordo com isso. Eu acho que nesse romance Anna Karenina, Tolstói é muito polifônico. Ele mostra para nós diferentes personagens, e cada personagem, não é, tem sua voz, tem sua melodia, tem sua história, e Tolstói não está se sobrepondo a esses personagens. A voz autoral, claro que, existe, mas essa voz autoral é igual a outras vozes. E, a gente vai ver, não é, as múltiplas, sabe, várias possibilidades, não é, da vida de seus personagens nesse romance. Também, o que é muito importante, a visão do mundo de Tolstói não é a visão bem contrastante e bem, sabe, dualista. E, na verdade, é natural, é orgânica, como existe dia e noite, não é? Existe luz e escuridão, preto e branco. Tolstói, da mesma maneira, ele faz no seu romance se encontrar e se comparar. Tanto, como eu disse, essas histórias dos casais paralelos, como, por exemplo, os espaços, não é? O espaço, o topos do romance, são duas cidades. É Moscou, onde Ana chega logo no início, é a vida moscovita. E Moscou é a cidade onde morou Tolstói há algum tempo, porque a maioria do tempo Tolstói, da sua vida, assim, bem longa para, sabe, aquela época, ele nasceu em 1828 e faleceu em 1910. Ele viveu 82 anos. Para aquela época é a vida muito, muito longa. E a maioria da sua vida ele passou na sua propriedade rural, que se chama Yasna Polyana. Yasna Polyana, até agora lá é uns 170, 150 quilômetros de Moscou. Até agora lá existe a Casa Museu de Tolstói. É um lugar completamente assim, sabe, maravilhoso, fantástico, encantado,
porque parece que Tolstói tivesse saído ontem de lá e deixou tudo na casa como era durante a vida dele. Então, apesar de que ele viveu uma parte de vida em Moscou, a maioria ele passou nessa propriedade. E Moscou era a cidade, com todas as ressalvas, mas era a cidade, assim, próxima para Tolstói. E no romance existe Moscou e a sociedade, personagens de Moscou, e existe Petersburgo, não é? Naquela época, a capital, da Rússia, a cidade fria, a cidade burocrática, a cidade, da corte e a cidade do governo, não é, do, czar. Então tem esses contraposições e também uma contraposição muito importante para Tolstói entre cidade, o topo, sabe, cidade, a vida social na cidade e campo, não é, campo onde personagens ficam muito próximo à natureza, muito integrados nesse ciclo natural de vida. Vamos falar sobre o tempo. O tempo, no romance de Tolstói, como Nabokov, também Vladimir Nabokov falou, analisando esse romance, ele disse que o tempo no romance corre exatamente como o tempo de vida. E, essa magia que a arte de Tolstói consegue criar com um tempo literário romanesco, faz-nos muito facilmente entrar na narrativa e acompanhar todos os personagens como se eles fossem nossos, assim, bem próximos, bem conhecidos. Eu vou falar também muito sobre forças da natureza que estão presentes, no romance. Também, por enquanto, não vou dar spoilers, mas que são muito importantes, como imagens, assim, simbólicas, do romance. Também, claro, que, como é romance psicológico, a Tolstói usa muito um dos, procedimentos de que ele gostava muito, é muito importante, os sonhos. Ah, como ele descreve os sonhos, de Anna e como, por meio desses sonhos, nós, leitores, não é, nós conseguimos mergulhar, naquele mundo inconsciente, não é, irracional, de personagem, e como esses sonhos ajudam a, Tolstói criar, ah, seus personagens. E claro que vamos falar também sobre várias cenas e sobre várias, detalhes, importantes de romance. Por exemplo, vamos analisar, 2 cenas, uma está no início do romance e outra está bem na metade do romance, quando, personagens comem. É uma cena de almoço num restaurante e uma cena do almoço na casa de um dos personagens, não vou falar, de quem. E
como por meio, não é, da comida, Tolstói também consegue, passar para nós as características muito importantes, dos personagens, e não apenas dos personagens, mas também da atmosfera, sabe, do ambiente, em que acontecem essas refeições, não é, esses almoços. Vamos ver também e analisar cenas de baile. Baile é, uma das minhas cenas, prediletas, o baile, de Anna Karenina, é a linguagem simbólica de baile. Cada detalhe, como eu disse, cada detalhe em Anna Karenina, em Tolstói, em grande obra, tem o seu significado. E muitas vezes esses detalhes, eles passam, assim, sabe, despercebidos, porque o leitor é tão, encantado, não é, pela, história, a própria história, pela, sabe, a fábula, pela história da vida das personagens, que esses detalhes passem batidos, e eles são muito, muito, muito importantes, porque as grandes obras da literatura, e claro que a Ana Karenina faz parte, não é, dessas grandes obras, eles são como icebergs, não é? Tem, aquelas, no caso da Ana Karenina, acho que 800 páginas, não é, que Tolstói escreveu, o que está, verbalhado, mas é apenas pequena parte da obra literária, é como um iceberg, sim, que está na superfície, é apenas a cabeça do iceberg, a maioria está mergulhada na água, é o subtexto da obra literária. E nós, vamos, tentar decifrar esse subtexto. É muito importante, saber, sobre o contexto histórico, vários detalhes sobre a vida russa, daquela época, que, ajuda a nós, não é, entender os significados, bem mais, assim, amplos e profundos. E, não é por acaso, que Anna Karenina é a obra literária, não é, é o romance que tem o maior número das adaptações no cinema. E nós também vamos falar, sobre isso, como essa obra é interpretada em cinema, e como as, adaptações cinematográficas, como eles colocam diferentes personagens, não é, como personagens centrais, porque falando já pelo título, não é, Anna Karenina, a gente logo pressupõe que principal personagem é Anna, e que Anna sempre tem que estar, no centro da interpretação dessa obra, mas, eh, não é a única possibilidade que existe, porque interpretação, como eu já disse, é o processo interpretação, a leitura é um processo muito criativo, e a gente escolha para, nós próprios, quem é personagem principal nessas leitura. Eu tenho certeza que tem entre vocês leitores que vão que vão ler Anna Karenina pela, não sei, segunda, terceira, quarta vez, que vão, sabe, que vão, reler. E vamos falar também sobre esses, sabem, diferentes pontos de vista, como a gente pode, ver Anna Karenina, não é,
pelos olhos de Kitty, por exemplo, pelos olhos de Vronsky, pelos olhos de outros personagens, como também, Levin, outro, personagem muito importante, como ele pode ser visto. O Karenin, não é, o marido de Anna, como a Anna vê Karenin, e como Tolstói cria, constrói, estrutura esse personagem pelos olhos de Anna, mas existem outros pontos de vista, Karenina, e a gente pode formar o nosso, também nossa opinião, nosso ponto, o ponto de vista. E Tolstói nos dá, nessa possibilidade de leituras, de interpretações, eles nos dá muitas possibilidades, porque eu acho que para Tolstói, ah, um dos principais valores, tanto na escrita quanto na vida dele, era a liberdade. Vamos falar sobre a liberdade da Ana Karenina. E, ele passa para nós essa possibilidade da, liberdade em escolher, diferentes possibilidades da, interpretação. E isso, sabem, é muito instigante, muito provocante também, porque, eu sempre no final dos meus cursos, das minhas aulas, eu sempre converso com meus alunos, com meus leitores, eu vejo como diferentes pontos de vista, diferentes percepções, como eles, às vezes, sabem, se chocam, mas como nesses, sabem, nesses choques, como nascem novas ideias, novas possibilidades, possibilidades da, interpretação. E a minha metodologia, não é, da leitura, bem assim, sabem, diferente, porque eu, sou adepta, não é, de close reading. Eu acho que toda a nossa, não é, a leitura atenta, close reading, que a toda a nossa interpretação da obra literária tem que partir, do texto. Cada ideia que nós temos, a gente tem que provar com o texto. Texto é a única, não é, base infalível para interpretação das obras literárias. Mas eu também, além desse close reading do próprio texto da Ana Karenina, eu também, uso nas minhas aulas, muito material, sobre a história da Rússia, sobre a sociedade russa, sobre o próprio Tolstói, a biografia de Tolstói, porque eu acho que é muito importante também, ver como autor biográfico, não é, transforma no texto nesse, sabe, autor de, ficção. E claro que também, vamos fazer análises comparativas com obras que nós sabemos, que nós lemos, que nós amamos. Eu gosto de falar que as obras literárias, eles nascem das obras literárias, não é? Como homens nascem dos homens, não é? Gatos dos gatos. Então, obras literárias nascem das obras literárias. E claro que vamos, assim, falar, mencionar Madame Bovary, não é, de Flaubert, que é a obra, com quem certamente dialoga
Ana Karenina também a obra sobre, adultério e sobre o, destino trágico da, mulher que comete esse adultério. Então eu vou tentar fazer tudo o possível para que, o meu curso traga-lhes algo novo, traga-lhes algo que, não dá para, saber lendo apenas os ensaios críticos, as obras críticas, tanto brasileiras quanto, russos, estrangeiros. Eu vou tentar passar para vocês, essa vida, não é, essa vida da obra literária, da obra artística. E palavra é vida. É a palavra importantíssima e mágica para, Tolstói, porque Ana Karenina, isso eu vou dar spoiler da interpretação, ela personifica essa plenitude, de vida. E, Tolstói, ele fala muito, tanto, nas outras obras quanto em Ana Karenina, ele fala muito da preciosidade da vida plenamente vivida. Eu acho que aqui eu vou terminar essa, minha, introdução à Ana Karenina. Eu espero que eu, não tenha dado muitos, assim, spoilers, e prometo que não vou repetir no curso aquilo que eu falei agora. E agora é o tempo para perguntas, dúvidas, comentários, tudo que vocês quiserem. É só abrir, não é, é só abrir o microfone, não é, Mi? É, pode abrir o microfone ou pode levantar a mãozinha no chat. Uhum. E, Norberto, antes das pessoas fazerem perguntas, vamos mostrar de novo o cupom? Bora. Que o curso, gente, Então, gente, só lembrando todo mundo que esse é o curso que começa no dia 14 de abril e vai até o dia 23 de junho, terças-feiras, das 7 às 9 da noite, online, tá, para todo mundo saber. E se inscrevendo hoje ou amanhã com esse cupom Helena15, não, até sexta está escrito aqui, então até sexta, vocês tenham 15% de desconto nesse curso maravilhoso, sobre o qual a Helena só deu uma amostrazinha pequena agora. Então, vamos lá escutar as perguntas de vocês. Noemi, só um momento que eu esqueci. Eu vou usar essa tradução, olha como tá, essa tradução maravilhosa de Rubens Figueiredo. Do romance Ana Karenina. Eu adoro Rubens Figueiredo, é o maior tradutor da literatura russa, super, super talentoso e é grande também escritor brasileiro. E existe outra tradução, mais recente, que eu gosto também muito, é de Irineu Perpétuo, é editor 34, é também a tradução muito, muito boa. Também, olha, está toda anotada, mas todas minhas citações eu faço de Rubens Figueiredo. É só para, sabem, avisar que essas 2 traduções são excelentes e vocês podem ler, tanto uma quanto a outra. e a do Rubens Figueiredo é a tradução da Companhia das Letras, tá, pessoal? Era da Companhia Kozakai da e foi pra Companhia das Letras. É o que a Maria Lúcia tá mostrando. aham. Alguém quer fazer uma pergunta, gente? Talvez Esse ó, mais, ó, enquanto esse ninguém esse Maria cupom Lúcia, por favor.
esse cupom é em função de usar a editora 34, né, porque eu já fiz faz uma semana já que eu já fiz a inscrição e optei pelo Rubens Figueiredo, mas tudo bem, não tem interferência nenhuma aí, né, Norberto? Não, não, Nenhuma. é o do curso. Tá. Uhum. Helena, para a Mariana, semana pergunta. que vem, a gente já vai ter que ler alguma parte? O início, primeiros capítulos, Ana Karenina aparece apenas na página 70. Então primeiros capítulos, mas eu acho que pouco, ou no máximo 50 páginas, vou comentar o início. O início, porque vou fazer a introdução para quem não sabe sobre a história da escrita, sobre Tolstói, vou poder, entrar bem no início do romance. E sabem também, como há poucas perguntas, eu não porque, no Tolstói, ele começa a publicar o romance em 1875. Dostoiévski ainda está vivo, e Dostoiévski está, lendo e adorando Ana Karenina, e depois ele escreve uma resenha e diz que é com certeza, o maior romance da, literatura, europeia, que foi escrito. E também quem era amigo de Tolstói, o conheceu pessoalmente, e grande admirador de Tolstói é, Tchekhov. Não é? Anton Tchekhov também ele deixou assim, resenhas, muito elogiosos, muito afetuosos também desse romance. Helena, uma Aham. curiosidade, eu não sei se eu entendi direito. O Tolstói, ele escreve, né, nas publicações, os folhetos, depois, ele para, aí ele retoma. Quando ele retoma, me parece que tem um problema aí político por conta, eh, que ele era contra determinada questão da guerra lá, não sei. E aí o Dostoiévski faz uma crítica, essa crítica é contra ele? Eu não entendi muito bem, como Não, sim, Maria Lúcia, você tem, sabe, razão. Porque o romance, como tudo no século XIX, todos os romances foram publicados em folhetos nas revistas literárias grossas. Primeiro, Dostoiévski começa a ler nessa revista literária grossa, e depois, no final, Tolstói. Isso já é spoiler do meu curso. Eu queria contar isso na primeira aula, no dia 14. Começa a guerra, a Rússia, na verdade, não é que começa a guerra, a Rússia entra na guerra de Balcãs contra o Império Otomano, contra o Império Turco, ao lado dos países, eslavos. E Tolstói é completamente contra a guerra, e Dostoiévski, ao contrário, pró. Então, as críticas de Dostoiévski não é sobre Anna Karenina como romance, ao contrário, ele escreve que é joia literária, que é melhor que foi criado na literatura. Mas as críticas de Dostoiévski sobre posição de Tolstói em relação a essa guerra dos Balcãs. E por causa dessa guerra, o romance, a última parte do romance, não foi publicada na revista Rусский Вестник, nesta revista literária grossa. Professora, com licença, boa noite. Eu gostaria só de uma rápida pergunta, mas que não talvez a resposta não seja tão rápida. Quando eu li a Ana Karenina, eu percebi que poderia ser uma tragédia grega, né. A gente poderia estar lendo Electra, poderia estar lendo qualquer uma daquelas tragédias,
né. Hã, eu queria saber se eu acho que o Tolstói lia muito os gregos, né. Medéia, principalmente, foi o que me veio à cabeça. E em rápidas pinceladas, sem entrar no mérito, né, da de toda essa questão, se isso pode ser realmente percebido. Obrigada. Maravilhosa pergunta. E eu, na verdade, sabe, hoje vendo o plano das minhas aulas, eu vi que a penúltima aula eu anotei tudo sobre tragédia, porque realmente, tem, a estrutura trágica. Eu não quero dar spoilers, tem a estrutura trágica, não é, nesse romance que é anunciada logo no início e que, é consumada no final. Eu vou falar sobre isso certamente, exatamente quando Tolstói escreve Ana Karenina, ele aprende grego para, ler os, clássicos, da Grécia Antiga, para ler em, grego. E tem, assim, grande influência dos gregos nesse romance. Muito obrigada sobre essa pergunta. Eu vou tocar nesse assunto certamente no meu curso. Muito obrigada. É questão que me interessa muito. Como os romances russos, e não apenas a Tolstói, mas Dostoiévski também, eles fazem no século XIX, que é o século do drama burguês. O gênero trágico já não existe, mas, graças a esses romances, eles fazem voltar o gênero trágico. Tem mais perguntas? Gostaria de ter uma pergunta aqui, uma pergunta. Uhum. Eh, já escutei muitas vezes de muitos autores e autoras e professores e professoras de que a história do romance poderia ser resumida por romances que se tratam de amor ou romances que tratam de morte. Ana Karenina se encaixa mais no amor ou na morte? Certamente no amor, certamente, Norberto, no amor. Mas o que me fascina em Anna Karenina, que, é romance, sabem, como diamante, tem tantas facetas e todas essas facetas, assim, brilham. É romance sobre amor, mas também sobre morte. Tem, diferentes linhas, não é, da narrativa, como, por exemplo, sobre camponeses, o trabalho, sabe, no campo, relação com a terra também, é um tema muito importante. Sobre a vida familiar, sobre a vida, filhos, família, também. Criação da nova propriedade, sabe, também. Mas é certamente sobre amor. Obrigada, muito obrigada, Norberto. Acho que a gente podia encerrar, né, por aqui Uhum. e aguardar todo mundo aqui se inscrevendo no curso da Helena para a gente se reencontrar na terça-feira, dia 14, no curso. Espero que vocês aproveitem o cupom e tenho certeza que vocês vão aproveitar muito esse curso. Muito obrigada a todos e eu espero vê-los na terça-feira. Muito obrigada. Aí, com alegria, Helena, você é demais. Mui Obrigada. muito obrigada. Boa noite. E comecem a ler. Nabokov também falou: "Nós lemos Tolstói porque não podemos parar". Então, eu desejo a todos essa deliciosa leitura.